A dianteira portuguesa na aventura marítima foi favorecida pela posição geográfica de Portugal. Portugal é o país mais ocidental da Europa. Está instalado em uma península que convida a navegar, tanto pelo Mediterrâneo, passando pelo Estreito de Gibraltar, como pelo Atlântico e também pelo Mar do Norte, nas costas da Noruega, Dinamarca, Ilhas Britânicas, Alemanha e Holanda. A península é definida por um litoral com excelentes ancoradouros naturais, correntes marítimas e ventos favoráveis à navegação. Com isso, Portugal se tornou um ponto estratégico para o comércio europeu. Desde o século XIII, Guimarães, primeira capital portuguesa, e mais tarde Lisboa, constituíam pontos-chave para o transporte de especiarias para o norte da Europa. Serviam também de ligação com a Inglaterra e com importantes feiras comerciais na França. Isso porque, a partir de Portugal, transportar a pimenta por mar era mais rápido e econômico, pois os navios utilizados pertenciam aos lusitanos. Nesses portos havia uma constante troca de informação. O gosto pelo comércio da pimenta nasceu aí. E também a ideia de buscar especiarias diretamente na fonte, eliminando tanto os atravessadores italianos como os muçulmanos. Devido a essa posição geográfica, era inevitável a vocação marítima lusitana, que proporcionou uma indústria pesqueira bem avançada e, por consequência, desenvolveu a indústria náutica portuguesa. A primeira embarcação utilizada pelos portugueses foi a barca ou barinel. Embarcação pequena e frágil, era um navio com um mastro só com vela quadrangular fixa. A evolução veio por volta de 1484, com o surgimento da caravela. Após a dobra do Cabo Não por Julianes, houve a necessidade de melhoria das embarcações para continuar avançando. Com cascos esguios, podia navegar em águas pouco profundas. As velas de pano triangular, chamadas latinas, permitiam às caravelas navegar contra o vento com muito mais facilidade e rapidez. E uma nova evolução veio com o surgimento da nau. Após a dobragem do Cabo das Tormentas por Bartolomeu Dias em 1487, ficou clara a necessidade de uma nova embarcação, mais resistente e com maior capacidade de carga. Na navegação, os portugueses usavam a navegação de cabotagem. Cabotagem é a navegação entre portos sem perder a costa de vista. A embarcação descendo no sentido sul, acompanhando a costa africana, olhando para frente, isso é, para a proa da embarcação. O sentido leste à esquerda é chamado de bombordo, que leva esse nome por ser o lado de referência, o lado bom, em que podia se ver a costa. O lado direito é chamado de estribordo e a parte de trás é a popa. Na orientação usavam a bússola, instrumento de navegação inventado na China antiga, foi introduzido na Europa por mercadores muçulmanos. Não dispunham de um sistema de coordenadas geográfica, latitude e longitude, mas sim de retas direcionais, chamadas linhas loxodrômicas ou de rumo, a partir de uma rosa dos ventos principal que se entrecruzava com outras linhas a partir de rosas acessórias dispostas ao redor da primeira. Esse tipo de traçado permitia calcular os pontos de acerto de rota de navegação, como podemos ver nos mapas antigos. Além da bússola, os navegantes usavam outros instrumentos na navegação oceânica. São eles o astrolábio, o quadrante e a balestilha, a maioria de origem árabe, que os árabes já usavam para se orientar no deserto e que os portugueses adaptaram para o uso náutico, além de outros artefatos como compasso, transferidores e réguas, que serviam para transportar os dados coletados para a superfície do papel, permitindo o aperfeiçoamento das cartas de marear. Esses instrumentos eram a base para a navegação astronômica, isso é, a navegação orientada pelos astros celestes. Combinando esses instrumentos, podia-se calcular a latitude por meio da relação entre a altura meridiana do astro. Para se ter uma ideia de como isso era feito, peguemos como exemplo o quadrante. O quadrante, como o próprio nome diz, é um quarto de círculo marcado com os ângulos que vão de 0 a 90 graus.
Acima tem 2 pontos de observação chamados pínulas e um prumo que marca o ângulo conforme a inclinação do quadrante em alinhamento com o astro. À noite no hemisfério norte, o astro de referência é a estrela polar ou Polaris, que para o observador parece fixa apontando para o polo norte. O navegante em alto mar alinha as 2 pínulas do quadrante com a estrela polar. Então o prumo mostra o ângulo que representa a latitude. Dessa forma, o navegante podia se localizar. A latitude é representada por ângulos no sentido norte-sul a partir do Equador. Isto é, o Equador representa a latitude 0 e vai aumentando à medida que a embarcação sobe no sentido norte. O mesmo acontece no hemisfério sul, porém as latitudes são negativas. Todos esses instrumentos se limitavam ao cálculo apenas da latitude, sendo que o cálculo da longitude ainda era um grande problema nessa época. A solução para o cálculo da longitude só viria séculos depois com a invenção do relógio que não se desacelera nos navios, feito pelo artesão inglês John Harrison, em 1773. Porém, de todos os fatores que tornaram Portugal pioneiro nas grandes navegações, a principal é a organização política do país, com a centralização precoce do Estado nas mãos do primeiro monarca absolutista europeu genuíno, Dom Afonso Henrique. Na mesma época, outros países europeus estavam entregues a disputas feudais, não tendo formada uma unidade política ou administrativa relevante. As cidades comerciais italianas de Gênova, Veneza e Florença, entre outras, que podiam fazer-lhe frente por conta de sua burguesia fortalecida, não estavam à altura de Portugal. Tomadas isoladamente, careciam de autossuficiência em recursos naturais e humanos e não possuíam um aparelho burocrático suficientemente desenvolvido como o de Portugal. Depois de séculos de dominação muçulmana na Península Ibérica, iniciou-se a chamada Guerra da Reconquista, que uniu os reinos que mais tarde formariam Portugal e Espanha. Em Portugal, a Reconquista terminou antes. Em 809, os lusos dominavam a parte norte de Portugal. Braga e Porto voltaram ao domínio cristão no ano de 868, Coimbra em 1004 e Lisboa em 1147. Já em 1168, Portugal tinha seus limites muito próximos do atual. Apenas o sul, a região de Algarve, ficara mais tempo sob o domínio árabe, sendo totalmente conquistado no ano de 1442. Já a unificação da Espanha deu-se de forma gradual, sendo que até nos dias de hoje existem movimentos separatistas. Nessa animação, vimos quais os fatores favoreceram os portugueses, tornando-os pioneiros nas grandes navegações. Veja na próxima animação como se deu o início desse período com a conquista da cidade de Ceuta. Se você, como nós, acredita no poder didático das animações para o ensino de ciências e pode ajudar, nos apoie a continuar produzindo conteúdo diverso e gratuito. Além do Apoia-se, pode ser feito contribuições através do Pix, gogescola@gmail.com. Você também pode apoiar esse projeto adquirindo a versão em PDF dessa animação. Veja o link na descrição do vídeo. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima! Todos pela educação!